Boa noite, queridos. Com muita alegria que estamos mais uma vez reunidos para juntos nós estarmos falando da palavra de Deus. É algo tão importante, tão fundamental para as nossas vidas, que nós devemos a cada instante, a cada momento, sempre que nós pudermos, nós priorizarmos a palavra de Deus. E ela é muito importante, ela é o alimento. Assim como lá no deserto, quando o povo ele carecia de um alimento, ele recebia do céu o pão que descia do céu. Depois, para nós, teve um pão vivo que desceu do céu. O maná, ele vinha de maneira controlada, podia ser até sexta-feira, não podia guardar no sábado, enfim, somente as coisas muito controladas. Mas hoje nós temos esse pão vivo que desceu do céu, o próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o próprio Filho de Deus se entregou por nós, ele realizou uma obra maravilhosa. Hoje está no meu coração já desde mais cedo um louvor antigo e que eu creio que de alguma maneira você conhece e de alguma maneira também através desse louvor o Senhor vai falar contigo. Ele diz assim, logo no início dele, ou no meio, no refrão, diz assim, como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom, né? Nós podemos pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua misericórdia. Há uma misericórdia, há um Deus de amor, há um Deus que cuida de nós. Como é bom nós podemos pertencer, nós podemos hoje dizer, nós somos filhos de Deus. Nós estamos inseridos no próprio corpo do Senhor Jesus Cristo, ressuscitado. Isso é um milagre, é algo maravilhoso. Antes nós estávamos perdidos, andando como ovelhas que não tinham um pastor. Hoje nós temos um pastor, e o pastor, ele não só, ele fisicamente, ele ia como guiando o rebanho de ovelha. Hoje nós estamos nele, nós estamos no corpo de Cristo. Nós que somos filhos, nós podemos nos alegrar com essa boa nova. Essa é a boa nova do Evangelho, de nós sermos feitos filhos de Deus. Muito interessante, muito importante, muito fundamental para as nossas vidas. Nós temos essa consciência de quem nós somos, nesse mundo de tantas informações, nesse turbilhão. Não sei como é que está o teu pensamento, a tua cabeça, em meio a tantas coisas. O título dessa mensagem é Controle os seus pensamentos. Controle seus pensamentos. Na verdade, existem tantas informações que chegam a nós de uma maneira tão instantânea, tão imediata. Antigamente, quando um equipamento, uma nova tecnologia surgia lá nos Estados Unidos, surgia no Japão, lá do outro lado do mundo, levava um ano para que nós tivéssemos conhecimento e pudéssemos ter acesso àquela tecnologia. Hoje não, com essa informação, com a velocidade que ela está nos dias de hoje, ainda vem velocidade maior, porque está chegando aí nesse ano, deve chegar aqui também no Brasil o 5G, que é uma nova tecnologia de internet, em que, para nós termos uma ideia, vai ser o diálogo de equipamento. Dentro de uma fábrica, um equipamento vai se comunicar com outro equipamento, estabelecendo uma sequência. É uma outra nível de informação, muito acima de tudo aquilo que nós já conhecemos até hoje, mas tudo isso está apontando para a volta do Senhor Jesus Cristo. É através dessas tecnologias que a palavra de Deus está sendo anunciada e vai ser mais ainda anunciada. Vai chegar em cada rincão desse mundo, em cada lugarejo que hoje muitas vidas talvez nunca tenham ouvido falar em Jesus Cristo, mas através dessa tecnologia, através das nossas vidas, essas pessoas também poderão receber essa palavra que liberta, uma palavra que gera uma nova perspectiva de vida, que liberta,
porque a palavra de Deus mesmo, ela nos garante que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele é a rocha inabalável. Então, ainda que toda a tecnologia, uma vá superando a outra de uma maneira tão repentina, tão imediata, mas há uma informação, essa não muda, essa verdade, ela é eterna, a própria palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é para sempre, ela é de eternidade a eternidade. Por isso nós temos uma direção, nós temos uma diretriz, nós temos um filtro para saber, dentre tantas informações que nos chegam, o que é verdade, o que é falso. Tantas falsas notícias que são liberadas aí pelo mundo afora, trazendo informações totalmente distorcidas, totalmente irreais, que aparentemente são informações que têm fundo de realidade, mas na verdade não tem fundamento nenhum. Mas a palavra de Deus, ela tem fundamento, ela não se modifica. Lá em João 8,32, a palavra nos diz: conhecereis a verdade é a palavra de Deus, a verdade é o próprio Senhor Jesus Cristo. Conhecereis essa verdade e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Até dessas informações falsas, porque se nós tivermos uma referência do que é certo, nós vamos poder distinguir o que é falso e o que é verdadeiro. É tão simples assim, quando os homens especializados em reconhecimento de uma nota falsa, o que eles fazem para saber se uma nota é falsa? Eles se aprofundam no conhecimento daquela que é verdadeira, conhece todos os detalhes de uma nota verdadeira, para que quando uma nota falsa apareça, ele imediatamente identifica: essa é a verdade, essa é a mentira. É assim que vai funcionar, é assim que funciona, é assim nas nossas vidas, é com base na palavra de Deus. Só ela é a garantia de que através dela nós estamos caminhando num caminho correto, num caminho certo. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe um outro caminho, não existe uma outra verdade. A verdade é essa, é a palavra de Deus, o Evangelho, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele ainda diz mais: eu sou a vida. Então vamos seguir a vida que nos leva à vitória, essa vida maravilhosa que a cada dia vem acrescentando na nossa igreja, na nossa vida, no Evangelho espalhado por todo o mundo, novidades de vida. E através dessa novidade de vida é que nós vamos avançando, aleluia, em direção a algo que o Senhor tem preparado para nós. Salmo 119, no versículo 115, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Tem uma lâmpada para os nossos pés. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele é essa luz, e nós também somos hoje a luz do mundo, o sal da terra. Então a lâmpada para os nossos pés e a luz dos meus caminhos, aleluia. Existe uma luz que vai na frente. Quando os reis magos lá vieram do Oriente, quando eles receberam aquela revelação através de uma estrela, que eles foram seguindo aquela estrela, sabendo que ela indicaria aonde estava o Salvador do mundo, aonde estaria nascendo o Senhor Jesus Cristo, e eles acompanharam a luz e encontraram a luz através daquele momento, naquele pequeno lugar aonde o Senhor Jesus Cristo nasceu. Ali em Belém, eles reconheceram a luz, estava ali naquele lugar, e essa luz hoje está em nós, dentro de nós. É a própria palavra de Deus, que qual a decisão que for tomada, inclusive qual pensamento que eu vou pensar, é uma escolha. Esses pensamentos que estão chegando a nós temos de colocar um filtro para escolher qual é o pensamento que realmente vai estar entrando na minha mente, para que a nossa mente não fique assoberbada de tantas informações, tantas notícias falsas, mas através desse filtro
da palavra de Deus. Nós vamos ter exatamente qual é a direção que nós vamos seguir. Isaías, já lá na Antiga Aliança, ele falava isso quando ele descreveu quem era o Messias. Ele é a estrela da manhã. Essa estrela da manhã que apareceu aquele rei mago, essa estrela da manhã que é o próprio Senhor Jesus Cristo, agora está junto a nós, em nós. Nós não fazemos mais parte de um rebanho que o pastor ia na frente e as ovelhas o seguiam. Na verdade, hoje nós estamos inseridos dentro do próprio corpo do pastor. Ele é o cabeça, nós, a igreja, somos o corpo. Estamos inseridos, estamos dentro desse corpo. Então nós temos de aprender a controlar o que chega nas nossas mentes, nos nossos pensamentos. Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, diz assim: e não vos conformeis com este século. O que o autor, o que Paulo estava falando para a igreja de Roma? Não se conforma, não aceita tudo que vem deste século, essas informações, esse mar de informações que chega trazendo ondas cada vez maiores, e ele nos alerta: não tome a forma com este século, não se conforma com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós temos de ter a nossa mente renovada, isto é, não vamos aceitar os pensamentos como o mundo apresenta a você. Os pensamentos que o mundo traz são pensamentos falsos, de aparente verdade, veracidade, mas no fundo são ideias falsas. Agora, o que é certo é errado, o que é errado é certo. Esse é o pensamento do mundo, mas nós vamos ficar com a palavra. Para que, qual é a finalidade de nós não nos conformarmos com este século, com este mundo, mas que nós tenhamos a nossa mente renovada pela palavra, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tem uma vontade maravilhosa para cada um de nós. É aquilo que eu falava naquele hino que eu falei aqui da letra dele: como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Você pertence a esse Deus de amor? Nós pertencemos a esse Deus de amor. Ele nos comprou, ele viu valor em cada um de nós. Por isso, nós podemos nos alegrar. Como é bom poder confiar em sua misericórdia. Ele é um Deus misericordioso e bom. Ele nos deu uma nova oportunidade, ele sempre nos dá uma nova oportunidade de nós avançarmos nele, com ele. A igreja, ela está num crescimento. Esse momento que ainda o mundo inteiro está passando, a igreja cresceu, ela avançou, ela progrediu, e a tecnologia até nos ajudou e vai ajudar ainda mais a igreja. As igrejas estão se estruturando, elas já se aperceberam, e a nossa Academia da Fé, em especial, tem crescido muito na exploração, se eu posso dizer assim, na utilização, melhor dizendo, dessa tecnologia para uma só finalidade: alcançar vida, anunciar um evangelho da salvação. Essa é a finalidade da igreja. Esse é o motivo de nós, a cada dia, a cada semana, nós estamos apresentando a oportunidade àqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer um Deus maravilhoso, um Deus de amor. Olha lá em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 38, diz assim a palavra: todavia o meu justo viverá pela fé. Você é justo, você já foi justificado pela própria obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele deu a oportunidade de nós nos tornarmos justos, não por nenhum merecimento, mas pela obra que ele realizou na cruz do Calvário. Todavia o meu justo viverá pela fé que nós vivemos. Nós vamos continuar vivendo pela fé e avançando pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. O Senhor não tem nenhum prazer naqueles que voltam atrás, naqueles que recuam,
nós vamos avançando. No versículo 39, nós, porém, eu e você, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O que é a alma? São esses pensamentos. A alma é o centro das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Mas nós vamos continuar com a conservação desse filtro que eu estou falando a você. A palavra de Deus, ela é um filtro. Na verdade, a própria palavra nos diz, lá em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, pela pregação da palavra de Deus. E se nós, ao recebermos essa palavra, em primeiro lugar, vai gerar no nosso pensamento. O pensamento é fundamental para nos edificar, para nos direcionar. Vem primeiro pelo nosso cérebro. A informação chega no nosso ouvido, nós ouvimos a palavra que restaura, a palavra que salva, ela é processada, vamos dizer assim, no nosso cérebro, até descer para o nosso coração. O filtro para que o que desça dos nossos pensamentos para o nosso coração seja a verdade e somente a verdade, somente com o filtro da palavra de Deus funcionando em nossas vidas. Somente com o filtro do sangue do Senhor Jesus Cristo, que se entregou por nós. Através desse filtro, nós vamos fazer com que como eu falava, esse turbilhão de informações, elas sejam filtradas, e somente aquilo que edifica, aquilo que nos alimenta, é que vai chegar realmente aos nossos corações. Romanos, no capítulo 14, no versículo 23, e diz assim: e tudo que não provém de fé é pecado. Portanto, nós temos de alimentar o nosso espírito através de que? Da palavra de Deus, gerando fé. Essa fé que é gerada através de nós ouvirmos a palavra de Deus, e essa fé, ela vem aumentando, ela vem nos fortalecendo para que espiritualmente nós venhamos a crescer. A fé que nós temos a fé para cumprir todo um propósito que Deus tem estabelecido para as nossas vidas. Como eu falei, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E essa pregação é pela palavra de Cristo. Essa palavra que tem sido ministrada ao longo de todos esses domingos, de todos esses cultos que nós temos realizado, nós temos feito, é para que, através dessa palavra ministrada, as nossas vidas, elas sejam transformadas e direcionadas para um propósito. Existe um propósito, o propósito de edificação, o propósito de nos abençoar, de nos fazer crescer, mas nós temos de continuar crendo. Nós temos de continuar crendo. Controle os seus pensamentos. Imagina uma coisa, como é que você imagina o que aconteceu com Abraão? Está ali em Gênesis, no capítulo 22, por ali, e que fala que Deus pleiteou a Abraão que ele entregasse o seu próprio filho, e Isaque, que era o filho da promessa. E naquele dia ele recebeu aquela ordem, aquela palavra, e ele obedeceu. É o que nós temos de fazer. Ouve a palavra de Deus, vamos obedecer a palavra de Deus. Ele subiu ali para o monte Moriá para sacrificar o próprio filho, o próprio Isaque, o filho único que ele tinha, o filho da promessa, mas ele cumpriu, ele chegou até lá em cima, obedecendo ao que o Senhor tinha falado para ele. E naquele momento, ele há de ter pensado assim: olha, agora não tem mais jeito. Porque existem dois tipos de pensamento. É o pensamento: olha, não tem mais jeito, ou o pensamento: olha, apesar de tudo, tem jeito sim, Deus vai dar uma solução. Isso era o que estava
no coração dele. Eu acredito que, humanamente falando, em algum instante possa ter passado pela cabeça dele, pela mente dele, esse pensamento, mas ele não deixou que esse pensamento se arraigasse no seu coração. Há de ter vindo esse pensamento, agora já era, agora acabou, vou perder o próprio filho, já com 13 anos, que o Senhor me deu, ainda já na minha velhice, e agora ele está pedindo e eu vou ter de entregar a Deus em holocausto. Mas ele cria no Deus até que ressuscitaria, porque ele disse aos homens que foram com ele, fica aqui no pé do monte, nós vamos subir e nós voltaremos. Ele tinha uma convicção no coração que ele voltaria, de alguma maneira, ele voltaria com o seu filho. Mas ele cumpriu, ele foi. E quando ele levantou o cutelo para sacrificar o seu próprio filho, aí o Senhor bradou do céu. Eu creio que ali houve uma manifestação do próprio Senhor Jesus Cristo, que lá nos céus ele deve ter dito assim, Abraão, para, porque esse sacrifício do teu filho não vai ter nenhum valor. Eu vou me sacrificar, eu sou o Cordeiro perfeito. No tempo determinado pelo Pai, eu vou me oferecer como esse Cordeiro. O teu filho, portanto, não precisa ser sacrificado, aleluia, porque ele é o Cordeiro Santo de Deus. E eu creio que naquela hora ele bradou do céu para que Abraão ele parasse, porque ali quando ele olhou para trás, ele viu preso ali nos arbustos um carneiro, e ali ele ofereceu aquele carneiro em holocausto e não precisou oferecer o seu próprio filho. Eu creio que Jesus bradou, porque existe sempre, e naquela foi a primeira vez que apareceu essa expressão, Jeová Jirê, o Deus provedor. Deus proveu ali para Abraão, no momento que ele mais estava carecendo de um socorro de Deus. Deus é um socorro bem presente na hora da angústia. Eu não sei qual é o momento que você está passando de angústia, de tribulação, de grande pressão, mas saiba que o Deus fiel, ele continua te oferecendo a sua mão para te levantar. Não é pelo raciocínio lógico, não é pelos pensamentos humanos, na lógica do homem, ele iria sacrificar o seu próprio filho, mas na ótica de Deus tem sempre uma solução. Há sempre um brado de vitória, um brado que te direciona, e nós continuamos a ser direcionados. E eu me lembro também de José. José também, ali, ele teve um sonho, ele ainda era jovem, ele compartilhou o sonho que ele teve com os seus irmãos. Nesse sonho, ele dizia que os irmãos iriam se submeter, iriam se dobrar, se inclinar perante a ele, os irmãos ficaram irados com isso. E você conhece a história. Depois dali, ele foi lançado numa cisterna, ele foi tirado da cisterna, ele foi vendido como escravo, foi parar lá no Egito de uma maneira também injusta, ele foi parar dentro de uma prisão. Já passaram-se mais de 10 anos daquele sonho, daquela revelação que Deus tinha dado a ele. Olha, José, eu vou te colocar num lugar alto, aonde os teus pais, os teus irmãos vão ficar na tua dependência. Ele poderia ter, para mim já era, não tem mais jeito, mas ele permaneceu, prevaleceu, ele ficou na promessa de Deus. As promessas de Deus não têm prazo de validade. Deus falou, vai se cumprir. Da forma que você imagina? Não, é do jeito de Deus. Tem uma forma do próprio Deus. Mas ele passou 10 anos ou mais da vida dele sendo tão pressionado de tudo quanto era lado, mas ele não abriu mão da sua promessa. Essa promessa vai se cumprir na minha vida, e vocês sabem que depois dali ele foi elevado para ser a segunda pessoa
de Faraó, governador de todo o Egito, e ali os irmãos tiveram de um dia, e mais de uma vez, tiveram de se curvar na presença dele. Mas não que ele tivesse se envaidecido por isso, pelo contrário, ele perdoou os seus irmãos, e ele liberou uma palavra de paz, até de restauração da sua própria família. É esse o processo, é esse o procedimento, essa é a forma que eu e você devemos ter, sabe, esquecendo as coisas que vão ficando para trás e avançando, filtrando esses pensamentos. Quantos pensamentos, né, que às vezes vêm na nossa cabeça de desistência, de que não vai dar mais, tem sempre um recurso. Deus é ilimitado nos seus recursos. Ele sempre tem uma solução, fora de tudo que o homem possa imaginar. Deus continua no controle. Nós aprendemos isso, que pensamento, eles geram ações. Ações, com o continuar, elas geram hábitos. E hábitos determinam a nosso caminhar, o nosso cumprimento de um propósito. Quais são os pensamentos que estão vindo à tua cabeça? Filtra esses pensamentos através da palavra de Deus. No outro dia, por uma curiosidade, e eu estou falando desse fluir, né? Fluir dentro daquilo que Deus quer e tem estabelecido para nós. Não com a nossa força, não com o nosso entendimento, mas simplesmente cumprindo a vontade de Deus. Por uma curiosidade, eu entrei ali no Google e procurei ver aonde é a fonte, aonde é a nascente do rio Amazonas. Eu descobri que fica lá a 5.000 metros de altura, um pouco mais do que isso, lá nos Andes peruanos. Ali tem uma fonte. Aquela fonte muito pequena, ela vai descendo daquelas alturas todas e vai cumprindo um caminho, vai descendo, e aquelas águas vão se avolumando até se formar um rio caudaloso, um rio glorioso, o maior rio, talvez, do mundo, é o rio Amazonas, mas começa numa fontezinha muito pequena. Olha, cuidado com esses pensamentos, com essas raposinhas que às vezes, e muitas das vezes, o inferno tenta colocar nas nossas mentes. Um pequeno detalhe de um sentimento, de um pensamento que não está de acordo com a palavra. Esse pensamento, ele pode gerar e jorrar de você ou águas límpidas, águas puras, águas claras, ou talvez águas que venham contaminar. Nós precisamos filtrar os nossos pensamentos, preservar aquela fonte, aquela nascente lá do rio Amazonas. Ela há de ser muito preservada, porque dali é que vem a origem, a forma inicial do maior rio. Então, é através dessa pequena fonte formada dentro de nós, quando ela descer do nosso pensamento para o nosso coração, essa informação, ela tem de ser filtrada pela palavra de Deus para chegar uma fonte, porque nós sabemos que o nosso coração e dele é que dali saem os caminhos, as fontes, para a vida ou para a morte. Vem do nosso próprio coração. Qual é o caminho, qual é a decisão que nós devemos tomar? Escolha, pois, a vida. Eis que te apresenta agora a vida e a morte. O Senhor Jesus sempre dá essa oportunidade, e ele ainda alerta, olha, escolha, pois, a vida. Aleluia. Esse pensamento, muitas das vezes, como eu falei, começa tão pequenininho. E como eu falei lá em Provérbios 4, 26, do coração procedem as fontes da vida. Que hoje esteja sendo gerado no teu coração uma fonte inesgotável, de uma água cristalina, de uma água viva. Aleluia. E que essa água venha dessedentar, ela venha alimentar, ela se torne realmente um rio caudaloso que te leva até
aquilo que o Senhor tem preparado para você e para cada um de nós. Deus não tem filhos preferidos, todos nós temos um propósito estabelecido pelo Senhor. Aleluia! Davi mesmo no Salmo 139, ele nos fala, antes mesmo, ali ainda nós estamos sendo formados dentro do ventre das nossas mães, os nossos dias já estavam contados, já estavam estabelecidos. Tem um plano que já está estabelecido para a tua vida e é um plano de crescimento, de avanço, de progresso. Para evitar a contaminação do coração, os pensamentos precisam passar pelo filtro da palavra. Vamos hoje começar um exercício para filtrar esses pensamentos que chegam dessa maneira exterior, tão forte nas nossas mentes, mas nós temos uma ferramenta maravilhosa. Só aqueles que são filhos têm esse direito de usarem, de saberem que tem a palavra de Deus disponível para você. E mais, o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Ele é o nosso guia, ele é o nosso ajudador, ele é aquele que vai na frente, vai declarando, ó, vem por aqui, é por aqui. Nós temos de ter a sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais. É isso que nós estamos falando. Essas armas da nossa luta do dia a dia, e nós temos realmente pressões de tudo quanto é lado, nós temos as nossas obrigações, nós temos de cumprir aquilo que depende de nós, nós temos de falar, temos de fazer, mas ele diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Isso é a sua palavra, o Espírito Santo, para destruir fortalezas. O que são fortalezas? São conhecimento profundo de religiosidade, que estão encruadas, muitas das vezes, nos nossos pensamentos. Pensamentos antigos, de coisas que já não se podem nem mais aplicar à luz da própria luz. Não se pode mais, mas nós temos algumas coisas que precisam ser limpas. Essa água que está jorrando vai limpando, tirando essa crosta, essa coisa que está impregnada, esse limo, vai tirando tudo. Aleluia! E elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas e anulando os sofismas. São argumentos falsos, são essas fake news. Nós vamos anular a cada uma delas. No versículo 5 diz, e toda altivez, toda barreira, todo lugar elevado que foi colocado como um obstáculo para nós não vermos do lado de lá, não alcançarmos o nosso propósito, o nosso objetivo. Então, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo, repete comigo, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Vamos levar cativo à obediência de Cristo todos os nossos desafios, todos os nossos pensamentos. Em primeiro lugar, perguntando, Senhor, tu estás nesse negócio, Jesus? Esse pensamento que me veio, essa atitude que eu vou tomar, essa ação que eu vou tomar, em função desse pensamento, ele está dentro daquilo que tu queres? Leva cativo todo esse pensamento à obediência de Cristo. Desafio todos nós temos na nossa mente. Na verdade, essa é a verdadeira batalha espiritual. A batalha espiritual, ela se trava na nossa mente, no nosso coração. Mas nós temos hoje ferramentas, nós temos autoridade para botar por terra, para vencer toda a ação do inimigo. Aleluia! Há mais de 2000 anos atrás, o Senhor Jesus Cristo se entregou por nós, de uma maneira assim, total, de uma maneira sem fazer nenhuma acepção. Ele, quando nos aceitou para sermos filhos dele, ele não veio primeiro nos perguntar se nós tínhamos ou não algum merecimento. Ele já veio se entregando
por todos nós. Que nós venhamos a tomar posse daquilo que o Senhor Jesus Cristo realizou em nós e por nós através da obra da cruz do Calvário. Que o Senhor te abençoe, te guarde até a próxima vez, em nome de Jesus.